Fala família Global Tech de todo o Brasil, Giovanni Rodrigues em mais uma super videoaula para vocês. Família, vocês sabem que sempre que eu apareço por aqui trazendo uma dica, tá? Geralmente embasada em dúvidas, tá certo? Pode ser de membros dos nossos grupos no WhatsApp, grupos abertos, tá? Inclusive vou deixar o link na descrição se você quiser participar dos grupos da Global Tech. Tá? Vou deixar na descrição aqui link de Telegram, WhatsApp, para você participar. As dúvidas que surgem em relação a algum defeito no ventilador, no lavador, no micro-ondas, forno elétrico, fritadeira, qualquer tipo de eletrodoméstico, a gente vai passando aqui dicas que vão te ajudar bastante. Nesse caso aqui, surgiram algumas dúvidas em relação ao seguinte. Na tua região, a tensão é 220, predomina 220 volts. Aí chega para você um ventilador descaracterizado, por exemplo, ventilador que não tem nenhuma referência, tá? De nada, nem potência, nem tensão, nem corrente, nada. E aí você fica na dúvida se ele é 127 ou se ele é 220 volts. Vai surgir essa dúvida. Eu vou estar passando aqui, tá? 3 dicas top para você descobrir se ele é 127, se é 220, quando a bobina não tem nenhuma característica, quando o ventilador já perdeu a etiqueta. É muito normal isso aí, é muito comum. Ou ele perdeu a etiqueta ou está apagado. E aí, você deixa de fazer o serviço? Fica complicado. Então vou estar passando aqui essas 3 dicas que vão te ajudar bastante. Serve para qualquer tipo de ventilador. Mesa, pé, parede que utiliza chave com 3 velocidades. Isso significa que a gente está falando de 99%, por cento dos ventiladores que existem hoje nas residências, tá certo? Baseado nessas informações, vou partir para a primeira dica, presta atenção, é importante. Para você não errar, você precisa colocar na sua cabeça o seguinte, a gente vai trabalhar aqui com 2 tensões, tá? Primeiro que eu vou fazer o seguinte, eu vou levar em consideração que a tua região seja 220. Se a tua região é 220 volts, depois eu vou falar do 127. Primeiro para vocês aí que a região é 220. A minha região aqui no norte é 127 volts, tá? Quase que no geral, então... Na tua região 220, você vai fazer o seguinte. Você tem aí, esse aqui é o primeiro teste. Você tem aí na tua assistência um watímetro. Ah, Giovanni, eu não tenho um watímetro, mas eu tenho um amperímetro. Serve, não tem nenhum problema. Utiliza um amperímetro, um alicate amperímetro comum. Para quê, Giovanni? Você que já trabalha na assistência sabe, em média, qual é a corrente aí em 220 volts. Vou dar só um exemplo. Esse ventilador aqui, ele é 127 volts, tá? E ele é um ventilador de 30 centímetros da Mallory. Vou ligar aqui, ó. No teu alicate amperímetro aí, você vai observar o seguinte, ó. Corrente. Você que é região 220, sabe que o ventilador de 30 centímetros jamais vai dar essa corrente aqui, ó. 330 mA, uma corrente muito alta. Para vocês aí, o ventilador apresentando uma corrente dessa, provavelmente estaria em curto, tá? Ou algum defeito aí, tá? Então, por que está apresentando 330 mA? Porque está em 127. Se fosse um ventilador de 220, Giovanni, isso aqui provavelmente estaria na metade, tá? Ó, 330 mA. Aí provavelmente estaria dando para você 170 mA, mais ou menos 180, 190 no máximo. Esse aqui já é um parâmetro para você descobrir. Ah, Giovanni, mas o meu ventilador aqui na região aqui em 220 é 40 centímetros. Tá, então a gente vai fazer o seguinte, como você já tem costume na tua região, você está falando para cada região. Na região que é 220, você sabe que a média para um ventilador de 40 centímetros, tá? Vai variar a potência aí, 90 watts, 120, se for bem potente, que é bem difícil, a partir de 120 watts já seria de 50 centímetros. Mas você sabe que a média para ventiladores de 40 centímetros em 220, aqui, ó, a média aqui é 500 mA, tá? 500 mA. É a média. Isso é um ventilador potente, tá certo? Em 220. Um ventilador menos potente aí de 40 centímetros seria basicamente isso aqui, ó. 350, 330 mA. Em 220. Aqui na nossa região, mesmo ventilador de 40 centímetros, ele chega próximo de 1 ampere se ele for bem potente. O ventilador de 120 watts chega a 1 ampere. Para você, se o ventilador de 120 watts aí, de 50 centímetros chegar a quase 1 ampere, ele está em curto, tá? Então, a gente utiliza como parâmetro aqui a corrente. O primeiro teste é esse.
A tua região é 220, você sabe a média de corrente de cada ventilador. Por que isso é importante? Eu aqui, quando eu termino de consertar um ventilador, eu já verifico a corrente. Esse é o primeiro parâmetro, tá certo? Ah, Giovanni, minha região é tudo 127, como é que eu faço? Beleza. Se a tua região é 127, você já está acostumado que a maioria dos ventiladores aí, 30 centímetros, 40 centímetros, você sabe a média de corrente. Se chega um ventilador para você, que a corrente está apresentando aí para você um exemplo, você não vai ligar um ventilador de 127 em 220. Você não vai, queima na hora. Mas se a tua região é 220, você ligar o equipamento de 127, ele não queima, mas não pode fazer isso. Tá? Então, pela corrente. Como é que eu vou descobrir a corrente, Giovanni? Como é que eu vou descobrir a corrente de um ventilador que eu não posso ligar na rede elétrica, se eu estou na dúvida? Bem simples, presta atenção aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer agora é utilizar, tá? Eu não terminei ainda o teste de corrente. Lógico, você não vai ligar um ventilador, mais uma vez, que é 127 em 220. Mas você pode fazer isso aqui, ó. Teste a frio. A primeira coisa, tá com o ventilador na bancada? Teste a frio. Vou ligar aqui o meu multímetro, tá? Qualquer multímetro que você tiver aí digital. Coloca ele na escala de resistência, ó, escala ôhmica, tá aqui, ó. No teu caso aí, se for 220, coloca em 2K. Aqui eu coloquei automático, tá? A escala ôhmica aqui eu coloquei automático, tá? Então coloca em 2K, multímetro digital 2K. O que você vai fazer agora? Coloca o ventilador aqui, ó, a chave na maior velocidade, tá? No meu caso ele é a primeira. Pega aqui o plug dele, ó, tá? Pega o plug, deixa eu deixar aqui de uma forma que a gente consiga ver. Aqui, ó. Pega o plug, coloca aqui, ó. Não toca, tá utilizando escala ôhmica, escala de resistência, não toca nas pontas que altera, tá? Você vai ter o teu teste alterado, tá? Deixa eu ver aqui se tá. Aqui, ó, escala ôhmica. Então, se você tocar nas pontas, você vai ter alteração na leitura. Um você pode tocar um lado, o outro não. Observa o seguinte, ó. Ventilador de 30 centímetros, velocidade máxima 275 ohms. Tá vendo? Giovanni, se esse ventilador fosse em 220, ele iria dar o dobro disso aqui. Pode ter certeza. Então, se você pega o ventilador com 275 ohms, você vai fazer o quê? Você já tem a resistência, né? Você vai fazer um cálculo para descobrir qual é a corrente desse ventilador, tá? Através da resistência, tá certo? Então, resistência muito baixa na velocidade alta é 127 volts. Se a resistência tivesse dobrado aqui, porque é um cálculo que não é o dobro. Aqui ele daria quanto, Giovanni? 550, tá? 550 ohms. Então, é uma resistência muito alta. Tá bom? Então, dessa forma você descobre. Resistência baixa, 127. Resistência alta, 220. Basicamente isso aqui. O segundo tipo de teste é observar a fiação, tá? Ó, o fio da bobina aqui, ó. O fio da bobina, para um ventilador de 127, ele vai ser sempre mais grosso do que o em 220. Você já vê isso aqui, você que é acostumado com ventilador, você que não é acostumado já vai pegando a dica. Bobina em 220, tá? A fiação é sempre mais fina do que em 127. 127 é mais grossa, tá certo? Tá aí, ó. A fiação é a segunda dica, essa aqui é bem simples. A fiação vai definir. Você já tem ventilador em 220, você pega uma bobina, você já está acostumado em 220. Ou em 127, você pega uma bobina que é diferente a fiação, você é em 220, você vê que o fio está muito grosso, é 127. Você é acostumado com 127, vê que o fio está muito fino, essa bobina é 220, tá bom? Um exemplo. Terceira característica, a gente vai utilizar vou utilizar aqui o caderno, tá? Não precisa fazer cálculo nem nada, coisa simples. Presta atenção aqui, ó. Essa é a segunda característica. Ó, ventiladores, tá? 127 e 220, ó. Já estou mostrando uma numeração aqui que vai te clarear. Ó, usar capacitor como parâmetro, vai clarear a tua memória aí. Perfeito. De que forma? Se esse ventilador fosse em 220, sendo 30 centímetros, esse capacitor jamais seria de 3,5. Tá aí, ó. Ventilador de 30 centímetros. É um ventilador fraco, não é um ventilador forte. 3,5 microfarads. Dessas referências aqui, utiliza só a capacitância, tá? Apenas a capacitância, tá certo? 3,5. Se esse ventilador fosse em 220, Giovanni, seria quanto? Vamos olhar a tabelinha aqui, ó. Se ele fosse em 220, esse ventilador aqui, ele seria aproximadamente, ele estaria com o capacitor de 1,2, tá? A 1,5.
1,5 no máximo, que é um capacitor de 30 centímetros. Podendo chegar um ventilador mais potente a 1,8, tá certo? Como ele é em 127, aqui ele vai variar um pouquinho, vai de 2,5 a 3 a 4,5 micros, em alguns casos até mais. Então você já tem um parâmetro que vai definir tudo. Capacitor aqui define tudo quando a bobina é em 127 ou em 220. Giovanni, eu segui os 3 parâmetros e os 3 parâmetros bateram correto. Eu verifiquei que a bobina que o cliente trouxe para mim, a minha região é 127, mas o cliente trouxe o ventilador aqui sem característica nenhuma, tá? E eu verifiquei que a fiação dele é mais fina, né? Eu verifiquei que o capacitor dele é muito baixo, é um capacitor de 1,2 micros. E eu observei, fazendo o teste de resistência aqui, ó, que a resistência é muito alta para um ventilador de 30 centímetros. Ele está me apresentando aqui 500 ohms resistência, ou seja, é muito alto. Teria que ser ligado numa tensão maior. Já sei que é 220. E você que tem a região 220, observou as 3 características. Primeiro, você observou que a bobina tem um fio muito grosso. Você está na região 220. O fio é muito grosso. Você já ficou preocupado. Você é acostumado com a bobina em 220 com a fiação fina, você viu que o fio é grosso. Aí você vai para a segunda característica. Você observou lá que a resistência é muito baixa. Ventilador que geralmente dá 500, 570, 600 ohms, está apresentando para você 200, 250. Já está confirmando que essa bobina sua aí é 127. Aí você vai para a terceira característica. Você observou que o capacitor aí é de 3 micros, 2,8, 3 micros, 3,5 para 30 centímetros. Esse capacitor é muito alto. Você já desconfia. Essa bobina aí é em 127 volts, para você que está na região 220. Então, família, espero ter ajudado, tá bom? Outra coisa que é importante aqui falar. Isso aqui pode fazer de você, aí para os anos futuros, um diferencial muito grande. Que é o que, Giovanni? Muita gente vem no PV. Professor, tem como baixar os custos? Professor, tem como? Eu gostaria de fazer os cursos, mas eu gostaria de fazer mais de um curso. Nós temos 7 cursos, gente. Um pacote com 7 cursos, tá? Vocês podem conversar no comentário aqui. Você verifica se o professor Giovanni, se ele é ausente nos grupos. Se ele responde ou não responde. Então, assim, são 7 cursos. Você vai se profissionalizar em 7 cursos de execução rápida. Quando você entrar lá, você vai ver o que é execução rápida. Não entre em área de execução demorada, a não ser que você seja robista. Por quê, Giovanni? Se você vai trabalhar com uma área que é execução demorada, você não ganha dinheiro. Você vai perder todo o teu tempo ali, né? Todos os equipamentos do nosso 7 cursos foi pensado nisso. Ó, ventilador, execução rápida. Vou dar só um exemplo. Você troca um capacitor para o cliente, você gasta o quê? 5 minutos. Quanto você cobra? R$50, R$40, R$70. Se for um ventilador de 50 centímetros, você cobra 120. Você ganhou R$80 em 15 minutos. Micro-ondas, Giovanni, execução rápida. Troca uma microchave de toque, cobra 120. Se for na casa do cliente, cobra 150. Quanto é que é uma microchave de toque? R$7. Perdão, um relé de potência, uma microchave de porta, né? O relé de potência você paga 15, mas cobrou 150 do cliente. A microchave de porta sai R$5 se comprar de quantidade. Micro-ondas é um equipamento de execução rápida. Outro exemplo que eu vou dar só para finalizar. Eu tenho uma fritadeira e uma panela elétrica. Deu problema no termofusível. Termofusível custa em torno de R$1, R$1,50. Eu cobro aqui para colocar R$120. Mas está caro. Tá não, é profissionalismo. Se a pessoa trouxe para você é porque ela acredita no teu trabalho. Quando você abre o equipamento do cliente, você não pode quebrar, você não pode arranhar, você não pode ligar errado. Então tudo isso conta, tá? Não seja aquele cara conhecido como barateiro. Eu vou fazer falando que é barato. Tem o seu valor. Se você se valoriza, você é valorizado, tá? Por isso, família, os outros também não vou explicar que vai demorar muito. Nós lançamos, para quem quer fazer mais de um curso da Global, um pacote que custa R$1.500, o pacote do curso todo, se você comprar de um por um. Eu estou fazendo por R$499, principalmente depois dessa crise toda que o país está passando, tem muita gente com dificuldade financeira. E esse valor você pode parcelar em até 12 vezes, tá? Algo que vai mudar a tua vida financeira. Você vai passar a dominar 7 equipamentos, tá? 7, e são equipamentos de maior demanda que existe no mercado hoje. Todo brasileiro tem um ou mais eletrodomésticos do nosso curso em casa, tá certo? E nós não temos profissionais suficientes. Outra, não temos profissionais qualificados, tá bom?
Vou deixar o link na descrição, entra lá, meu WhatsApp é esse aqui da foto, ó. Entra no WhatsApp que eu te respondo. Um abraço, família, Deus abençoe e vamos avante.